Olha, gente, dispensa qualquer apresentação. Eu deixo vocês com o deputado Marcel Van Hatten, um dos maiores estadistas do Brasil. O Marcel, eu ainda quero votar para presidente para ele. Ok? Obrigado, Marcel. Olha. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar falando com vocês aqui direto do meu gabinete, com a tecnologia que nos permite fazer isso nesse momento. Eu, como você sabe, tenho sessão plenária hoje na Assembleia Legislativa, agora à tarde. Ela abre agora às 2h30. E em seguidinho, então, nós vamos participar da sessão ordinária, onde haverá, inclusive, votações, o que me impede de estar presencialmente com vocês aí. Mas agradeço muito as palavras, as gentis palavras que precederam aqui a minha aparição. Eu, infelizmente, não estou vendo vocês, então também não sei quem falou, mas eu agradeço muito de qualquer maneira. E eu quero só fazer uma ressalva aqui já de saída, quando falaram que querem votar em mim para presidente. Primeiro que eu sou um parlamentarista convicto, não alimento a ambição de ser presidente da República, mas não me importaria de poder mais no futuro ajudar dentro de um sistema parlamentar de governo a eleger um primeiro-ministro. Acho que é isso que nós precisamos no Brasil, nós precisamos pensar na democracia representativa de uma forma mais real do que essa democracia representativa que nós temos hoje. Nós vivemos um sistema presidencial de governo que só tem dado certo ao longo dos tempos nos Estados Unidos em virtude da configuração federalista do país. Nós vivemos uma federação de mentirinha. Vocês que estão aí em Brasília sabem muito bem do que eu estou falando. A tal da ilha da fantasia, nossos impostos todos vão para Brasília e não retornam em serviços para lugar nenhum do Brasil. Onde mais retornam, que é os lugares mais pobres também, lamentavelmente, é onde mais se rouba. Então, e que é também uma consequência. Quanto mais dinheiro, quanto mais Estado, quanto mais inchaço, mais roubalheira. Nós precisamos pensar numa valorização da democracia constitucional representativa de fato, para que a gente não assista tristes espetáculos como nós estamos acostumados a assistir acontecer no parlamento, aí em Brasília, inclusive, mas também em outros parlamentos, Brasil afora. Eu gostaria de dizer também, eu sei, é momento de falarmos em impeachment, por exemplo. A presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment na Câmara dos Deputados, vai passar agora no Senado, mas eu sou, como um aluno do professor Olavo de Carvalho, eu olho muito no longo prazo. E é o longo prazo que precisa, nesse momento, ficar no foco de todos nós que somos herdeiros democratas e estamos querendo o melhor para o nosso Brasil. Eu tenho feito a seguinte comparação. Tempos de internet cada vez mais limitada, ou pelo menos assim pretendem a Anatel e as grandes empresas. Imaginem vocês que nós temos... Imagine você que está assistindo o vídeo que você vai baixar um arquivo de 20 gigabytes, vai fazer um download de 20 gigabytes no seu computador. E você dá um clique no download e quando chegar no primeiro gigabyte, ou não melhor, no primeiro porcento desse download de 20 gigabytes, passou mais de 1 hora. Você ficou um tempão na frente da tela, foi tomar cafezinho, foi conversar com os amigos, enfim, meio tempo passou apenas, de mais de 1 hora, passou apenas 1% do download. Isso é mais ou menos o que está acontecendo hoje na política nacional. A vitória na Câmara dos Deputados foi o 1% desse download. Nós vamos fazer o download do PT do Brasil cá fora, para a lixeira da história do Brasil, o PT e toda essa esquerda rasteira. Mas nós fizemos só 1%. Agora no Senado vamos chegar próximo de 2%. E assim nós vamos indo. Para a gente chegar em 100%, tem que passar pelo 1%, tem que passar pelo 2%. Uma visão de longo prazo. E como fazer para que a gente mude ainda mais o país nesse período de longo prazo que nós temos que estimar em, não sei, 30, 40 anos. Não vamos esquecer de que Dilma Rousseff, apesar de não ter sido nada antes, o Lula prometeu, de fato, elegeu um poste. Ela foi militante terrorista, foi, enfim, sempre ligada a movimentos políticos de esquerda, já há 50, 60 anos, então levou décadas para chegarem nesse ponto aí, agora, felizmente, estamos conseguindo reverter.
Como eles começaram? Começaram nas bases, estão muito presentes nas bases, nas associações de bairro, nos diretórios acadêmicos, nos DCE, nos grêmios estudantis, até mesmo nos conselhos tutelares, que não deveriam ser órgãos políticos partidários, aparelham tudo, judiciário, Ministério Público, enfim. Se nós quisermos, de fato, viver em outro país, que é o que eu quero dizer, se nós quisermos mudar o Brasil, nós precisamos pensar no longo prazo, participando da política nas bases. Eu até fico um pouco... falar há pouco em candidatura à presidência da República, eu confesso que me fico muito pouco à vontade com discussões sobre candidatura à presidência da República nesse momento, de qualquer pessoa. E é algo que eu trago justamente dos ensinamentos que eu tive do professor Olavo de Carvalho. Nós precisamos realmente renovar as bases. E este ano, ano de 2016, não é ano de eleição presidencial. Nós estamos perdendo tempo em discutir candidaturas a presidente da República. E quem está fazendo essa discussão também está fazendo a gente perder tempo. Nós temos que ganhar tempo. Ganhar tempo significa buscar candidatos a vereador que realmente nos representem nas bases. Quem hoje se lança candidato a presidente da República tem que ajudar a formar base, formar militância nos municípios. Esta é a verdadeira contribuição que eu quero dar para o meu país, que eu estou dando aqui para o meu estado e que estou buscando fazer, inclusive, dentro do meu próprio partido, que é um partido tradicional no Brasil, um partido progressista, um partido que tem na sua matriz doutrinária, na sua história, muito em comum com aquilo que eu penso e que eu sei que tem muito em comum com aquilo que vocês pensam, mas é um partido que, como todos os outros, ao longo dos tempos, sobretudo agora sob o governo do PT, foi sendo corrompido. O Lula, aliás, experimentou o veneno que ele mesmo aplicou sobre a democracia brasileira nessa votação do impeachment. Ele passou a comprar os deputados no varejo. O meu partido sempre teve gente de oposição aqui no Rio Grande do Sul a essa aliança com o PT, e cada vez mais foi tendo nesse varejão da compra de votos do Mensalão e depois do Petrolão, apoiadores do governo do PT, não só o meu, como vários outros partidos da dita base aliada. E esse varejão que Lula instituiu no Brasil, de compra de votos institucionalizada no parlamento, dentro do meu partido, dentro de outros partidos, deu certo enquanto havia dinheiro. Agora, com o país quebrado, crise financeira, povo na rua, não deu mais certo. Tanto é que o Lula tentou jogar todo o charme que ainda tinha disponível num quarto de hotel, prostituindo a democracia brasileira, porque o que ele fazia ali era realmente digno daqueles que prostituem uma democracia. Estava ali escondido, ninguém podia levar celular para gravar, ou seja, estava realmente fazendo algo de que ele não poderia se orgulhar, e por isso nós sabemos, estava realmente cometendo mais crimes em cima de todos os outros que já cometeu, mas não foi o suficiente para reverter o quadro extremamente negativo do Partido dos Trabalhadores e que agora experimenta do veneno que ele mesmo usou. Meu partido, o Partido Progressista, houve uma reviravolta muito grande. Vocês lembram bem que primeiro seria o partido que acabaria por melar o impeachment na Câmara, no momento em que decidiu não sair do governo, e depois, com muita pressão, ajuda de muitos de vocês, tenho certeza que alguns também enviaram a meu pedido e-mails ao presidente nacional Ciro Nogueira pedindo para sair da base aliada. O Partido Progressista tomou a decisão correta e começou a escrever novas páginas da sua história, assim como outros partidos que seguiram essa mesma orientação. Vamos virar as páginas vermelhas da história do Brasil. Eu, dentro do meu partido, mudando ele, você ou quem quer que esteja aí assistindo, que esteja porventura em outro partido, dentro dos seus partidos, porque esse é o caminho institucional no Brasil que nós temos. Não há política sem partidos. E no Brasil há essa obrigação de que nos filiemos a um partido político para que participemos da política institucional. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar muito curta. Eu sei que eu estou estourando, inclusive, meu tempo de 10 minutos, e que há muitos palestrantes participando. Eu quero agradecer demais o convite, elogiar a iniciativa, tanto com o Claro Brasília como dos anteriores. Eu tive o privilégio, a honra de ter participado do de São Paulo, que rendeu, inclusive, uma mini palestra que viralizou nas minhas redes. Eu agradeço muito realmente essa oportunidade que me foi dada naquela vez e de novo agora. Desejando um excelente trabalho a todos e que juntos nós possamos, desde as bases, mudar o Brasil sem perder o foco
evidentemente, também no que está acontecendo aí em Brasília. Pelo contrário, tem muita pressão em cima da presidente Dilma Rousseff, muita pressão, sobretudo, sobre os senadores, para que a gente possa consolidar esse processo de impeachment e começar essa varredura tanto na corrupção financeira, que nós sabemos que nunca antes na história desse país, mas mais do que isso, a foco não é só na corrupção financeira, é sobretudo na corrupção ideológica, na corrupção das nossas instituições, na corrupção endêmica em todos os setores, que só essa ideologia podre, marxista, pode ser capaz de trazer ao nosso país. Eu fico aberto aqui se houver ainda alguma pergunta, eu não sei se eu vou conseguir escutar, mas de qualquer maneira eu agradeço a todos vocês, bravos guerreiros do Brasil, que estão fazendo aquilo que eu mais digo que nós precisamos fazer. Ter esperança de que nós, de fato, vivermos em outro Brasil e não em outro país. Obrigado. Alguma pergunta do público? Não, Marcelo. Então tá. Façam por mim tudo. Façam aí em Brasília por mim e pelo povo brasileiro tudo o que puderem fazer. Façam muita discussão, muito debate. Oi? Oi. Pode fazer? Opa, vamos lá. Oi, Marcelo. Muito prazer. Meu nome é Georges. Eu gostaria de saber qual a sua visão para que a gente possa fazer uma reforma política que atenda realmente à sociedade. Qual é o caminho para se fazer essa reforma política? Ok? Entendeu? Não consegui ouvir. Eu gostaria de saber qual é o caminho que nós devemos tomar para se fazer uma reforma política que atenda à sociedade, né? Fantástico. Ótima pergunta. A reforma política é o seguinte, eu costumo dizer que a reforma política não é só uma reforma eleitoral ou uma reforma partidária, apesar de compreender essas duas, né? Não existe sistema político sem partidos e sem sistema eleitoral. Contudo, quando nós falamos de reforma política, nós estamos falando de polis, né? É daí que vem a palavra política, da polis grega, né? E polis envolve muito mais do que isso. Se nós quisermos uma reforma política, de fato, nós precisamos começar discutindo a Federação Brasileira, né? O sistema federativo extremamente perverso, que eu falei há pouco, concentração de recursos em Brasília e concentração de responsabilidades nos municípios. Deveria ser, né, pelo menos proporcional. Você tem uma determinada responsabilidade, tem que ter determinado montante de recursos para cumprir com essa responsabilidade que você é incumbido, inclusive, pela própria Constituição. Então, precisamos, para começar a falar de uma reforma política, falar em mais autonomia para municípios, para estados, menos para a União. Inclusive, amanhã estarei em Brasília, participando, acompanhando a votação do Supremo Tribunal Federal para a renegociação das dívidas dos estados. Hoje, a União é uma verdadeira agiota dos estados federados, cobrando juros extorsivos de contratos draconianos, fazendo com que os estados, como o caso do Rio Grande do Sul, não precisam mais nem cobrir com o pagamento da sua folha salarial, inclusive deixando os policiais militares com seus salários parcelados, o que é um absurdo. Então, a reforma política começa por aí. Claro que é necessário também que falemos de uma reforma eleitoral, e aí inclui, a meu ver, a instituição do voto distrital para aproximar o cidadão do político, ou distrital misto, que acabe juntando as duas coisas e talvez servindo como transição entre o proporcional e o distrital puro. Uma reforma partidária. Partidos políticos no Brasil hoje são vistos como máfias que se organizam em torno do poder em Brasília ou nos estados para roubar o dinheiro público, ou como colônias de parasitas que habitam e circundam em torno do poder para terem acesso a caminhos de empregos, etc. Nós precisamos rever o sistema partidário, permitindo que o cidadão tenha empreendedorismo político. Ou seja, qual é o problema do cidadão começar um partido político no seu município? E daqui a pouco, a vida toda, ter esse partido político uma responsabilidade no âmbito local, mas jamais ascender a uma posição nacional. Por que no Brasil nós precisamos pensar tudo de cima para baixo? Por que todos os partidos
tem que ter caráter nacional e por que é tão difícil formar um partido político? Porque há muitos interesses em jogo. É lógico que vocês vão dizer que há muitos partidos no Brasil, e de fato há, mas há muitos partidos no Brasil em Brasília, e nenhum que realmente tem uma base social que surge de baixo para cima e que tem uma atividade, por exemplo, local, o que é o caso de muitas democracias do mundo. Além disso, nós precisamos ter uma reforma política que inclua também a organização das eleições. Aí eu entro num ponto que é muito caro ao conclave de Brasília, que é a própria questão de como funcionam as eleições. É impossível que nós tenhamos um mesmo tribunal que planeje, execute as eleições, planeje, organiza, coloque em prática e depois seja responsável por auditoria e mesmo pela autorização de eventuais auditorias com um sistema de votos que é saudável, que é o sistema eletrônico de votos, mas pior do que ser saudável, porque todos são, que não possibilite, de fato, uma auditoria. Todo sistema eleitoral é fraudável, isso precisa ficar bem claro. Eu sou a favor de que se imprime voto na urna eletrônica, se é que se queira continuar com a tal da urna eletrônica. Mas é evidente que uma auditoria acabaria por requerer um trabalho monstruoso de conferência no Brasil inteiro. Prefiro o voto impresso. De qualquer maneira, o que tem que acontecer é que a justiça eleitoral, ou os órgãos que organizam as eleições, eles precisam ser descentralizados. Precisam ter uma coordenação, sim, mas não podem ficar sob a mão de uma só pessoa. Como fazer essa reforma política, que foi a pergunta que foi dirigida, que foi feita, na verdade, não foi... eu dei uma explicação do que eu penso como o ideal de uma reforma política, mas foi perguntado como fazer para que ela aconteça. Bom, para que ela aconteça, eu acredito, em primeiro lugar, que seja necessário ter, de fato, uma constituinte exclusiva. Infelizmente, esse nome está queimado hoje em virtude dos maus exemplos que nós vemos na América Latina, de constituintes exclusivas feitas para beneficiar quem está no poder. O caso da Venezuela, que acabou sendo reformada a Constituição em favor do ditador Hugo Chávez na época, e depois em favor do Maduro, Nicolás Maduro, seu sucessor, e também outros exemplos. Equador e Bolívia também são exemplos disso. No entanto, talvez seja o momento agora de rediscutirmos isso com o PT em baixa. Uma constituinte exclusiva, representantes eleitos exclusivamente para isso, porque se nós aproveitarmos aqueles que estão hoje em Brasília, que estão no poder, que são deputados, infelizmente, mais uma vez acabaríamos fazendo novos puxadinhos e não, de fato, uma reforma política que privilegie essas posições que acredito sejam também posições com as quais muitos de vocês compactou. É claro que há muito mais que falar, redução do tamanho do Estado, urgente, uma reforma política que contemple também aquilo que a Constituição já estava preparada para contemplar, que é um sistema parlamentar de governo. Lamentavelmente, não seguimos aquilo que os constituintes quiseram, porque a população decidiu referendo pelo sistema presidencial, mas hoje temos que rediscutir isso para um sistema que é o sistema com maior taxa de sucesso no mundo, o sistema parlamentar de governo. Eu espero ter conseguido responder a pergunta com tempo e permaneço aqui à disposição. Eu tenho mais 5 minutinhos antes de descer para o plenário. Boa tarde, Marcelo. Essa questão dos estados estarem reféns da União na parte de finanças, na parte de juros e anatocismo nos juros, que é a cobrança capitalizada ou juros sobre juro, que nós somos signatários de convenções internacionais que proíbem o anatocismo, que é a capitalização dos juros. Bem, isso aí é só para falar. O Brasil, eu estava acompanhando anteontem, no portal da Transparência, a distribuição de tributos. Em 2013 foi 329 bilhões para todos os estados. Quando você coloca em despesa, quanto foi tal, a soma todinha, com Bolsa Família, funcionário, tudo, exceção dos convênios, as verbas de transferência constitucional. Em 2014, 332 bilhões. 2015, ano passado, 329 bilhões, ou seja, só aumentou 2,1%. Sabe quanto aumentou a arrecadação? Se você comparar a arrecadação no próprio portal da Transparência com o ano passado, era 2,2 trilhões, parece, foi para 2,7 trilhões. Aumentou 16% e a transferência para os estados aumentou só 2,1%, abaixo da inflação
de 10% aproximadamente, ou seja, a arrecadação aumentou 6% acima da inflação. Pois bem, a questão que eu vejo para isso é começar um movimento parlamentar para revisão já da dívida podre. Essa dívida porque o Equador fez a revisão da dívida, 70% aceitou, ou 90%. Pois bem, reduziu em 70% a dívida do Equador. Inclusive, Maria Lúcia Fatorelli é que foi a coordenadora dessa renegociação, dessa revisão da dívida. A Argentina fez naquela chamaram de calote, para aquela revisão da dívida. Foi para o Tribunal Internacional, o Tribunal Arbitral de Nova York, os fundos abutres perderam, deram razão. Reduziu a dívida em 70%. Nós pagamos, no ano passado, 1,35 trilhões aos bancos, só o governo federal, sem contar o governo estadual e municipal. Então, a pergunta é essa: existe alguma coisa se não começarmos a pensar na revisão já da dívida pública, dessa dívida podre, ilegal? Eu acho que um bom começo é o que nós estamos justamente fazendo como Estado aqui no Rio Grande do Sul, indo ao Supremo Tribunal Federal, questionando uma dívida que eu tenho os dados aqui, acabei de abrir, vamos ver. O Rio Grande do Sul, por exemplo, quando assinou o contrato com a União, nos anos 90, a dívida nossa era de 9,2 bilhões, a dívida assumida. O Rio Grande do Sul já pagou 24,8 bilhões de reais. E segundo a União, o Estado do Rio Grande do Sul deve hoje ainda 51,6 bilhões. Então, quer dizer, nós assinamos a dívida de 9, já pagamos 24 e devemos 51. Não tem inflação, não tem correção, não tem nada, não tem juro que justifique isso. E aí, justamente, eu estou aqui olhando para o lado, porque eu tenho na minha tela aqui um documento oficial vindo do governo do Estado, em que o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul diz que não se fará ajuste fiscal no Brasil se esse ajuste não ocorrer bem nos estados e nos municípios. O julgamento de amanhã no Supremo vai definir os caminhos legais para essa renegociação e a decisão será vital para o futuro do Estado, já que as leis estão do nosso lado. A mesma coisa precisa ser feita com todos os contratos, concordo. Nós precisamos, evidentemente, respeitar aqueles contratos que foram assinados entre partes conscientes de um determinado acordo, mas também precisamos questionar toda cláusula draconiana que acabe prejudicando o futuro das próximas gerações, porque quem está pagando a conta não é quem assinou, quem está pagando a conta é quem vem aí. Eu tenho 30 anos de idade e eu tenho visto quantos de amigos meus estão desistindo do país porque sabem que vai ser muito difícil se estar num país em que a conta pública vai recair sobre essa geração que está vindo aí, que vai ter que trabalhar ainda mais para manter toda uma série de direitos adquiridos, que na verdade são privilégios adquiridos por determinados setores da sociedade. Nós vamos precisar lutar muito contra isso e, sobretudo, contra essa cultura da irresponsabilidade fiscal no Brasil. É um absurdo o quanto se gasta a mais do que se arrecada. E sempre se acha uma forma de se gastar mais, seja por meio de empréstimo, enfim, parece que o dinheiro nunca acaba. Eu, inclusive, tenho dito em palestra por aí, eu acho que o salário dos políticos deveria variar conforme o PIB. Aí seria uma forma de perceber, de uma vez por todas, que alguém está pagando a conta e talvez aí também a classe política acabaria auxiliando mais na própria economia, porque, enfim, tendo interesse que seu salário cresça também ajuda a que o próprio PIB, a produção, o Produto Interno Bruto, a economia possa rodar melhor, desburocratize, enfim, e faça aquilo que precisa ser feito. Hoje, do jeito que está, o que nós temos é um autismo institucional, todo mundo querendo aumento, poder judiciário, poder legislativo, etc., o poder executivo, corporações lutando apenas por privilégios próprios, querendo reajuste da inflação, dizendo que isso é muito justo, blá, blá, blá. Enquanto isso, nós vivemos uma sociedade cada vez pagando ainda mais a conta, recebendo muito abaixo da inflação e, às vezes, inclusive, perdendo o poder de compra do seu salário quando não sendo demitido. Então, é muito complexa a discussão, mas é muito simples a solução.
A solução é consciência do setor político de que alguém está pagando a conta para fazer que as corporações parem de fazer tanta pressão e, da mesma forma, fazendo parar de sangrar o bolso do pagador de impostos que não tem mais pagar a conta do setor. Deputado, aqui quem fala é Dalmo Corsini. Fui eu que Sim, vai dar. fiz sua introdução e o comentário de presidente. Eu ainda acredito que, presidente ou primeiro-ministro, ainda votarei por você um dia. E acredito que todo mundo aqui fará o mesmo. É visível todo o seu trabalho, ok? Essa preparação. O estadista, ele se prepara. E é o que nós vemos, o que emana da sua pessoa, ok? É essa intenção, esse amor pelo Brasil, esse amor pelas leis, pela organização, por um Brasil realmente muito distinto do que nós temos agora. E é isso que transparece quando nós falamos deputado Marcel Van Hatten, já é sinônimo desse progresso, desse futuro promissor que nós, garanto, teremos com sua liderança. Então, eu acredito que pode ser 5, 10 anos no futuro, mas nós teremos o grande privilégio, ok, de ter a sua liderança levando o Brasil para o lugar que nós sabemos pode chegar. O Brasil tem um potencial muito grande, o Brasil é um país maravilhoso, gente. O que falta realmente é visão, determinação e a gente arrumar tudo o que tem de errado. Não vai ser fácil, vão ser gerações até que nós consigamos isso. Mas a semente está sendo plantada agora. Deputado, sem dúvida. Eu queria agradecer a sua participação em primeiro lugar. Okay? Eu sei dos seus deveres agora com esse voto importante que tem sido feito aí. E gostaria já de convidá-lo para o próximo conclave. Não sabemos ainda onde vai ser, talvez em Porto Alegre, quem sabe. Mas haverá muitos mais. Por que não? E agradeço, realmente, e todo mundo que está aqui, todo mundo que segue o conclave, okay? Agradece muito o seu apoio, a sua integridade. E é isso que realmente agora a gente aprecia muito, okay? Essa qualidade de ser humano que nós passamos a conhecer, que é a sua pessoa. Muito obrigado. Puxa, Dalmo, eu agradeço, eu parabenizo pela iniciativa dos conclaves. Porto Alegre está à disposição, inclusive aqui a Assembleia Legislativa, a minha assessoria pode dar todo o suporte necessário se quiserem organizar algo aqui. Sobretudo, o que eu gostaria de dizer é que eu me sinto lisonjeado pelas tuas palavras e fico feliz de poder estar fazendo essa minha vontade de mudar o Brasil uma missão política. Mas eu faço questão também de afastar um pouco de mim esse cálice da responsabilidade maior, pelo menos neste momento, para mobilizar mais pessoas a ocuparem espaço. Uma andorinha só não faz verão. E eu repito aquilo que o Olavo de Carvalho sempre diz, nós precisamos estar nas bases. Não coloquem sobre as suas fichas somente sobre uma ou sobre 4, sobre 5 pessoas. Coloquem elas sobre todos os 200 milhões de brasileiros e, sobretudo, sobre vocês mesmos, porque vocês são capazes de mudar esse país, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Não, obrigado a você. Parabéns. Parabéns.